Olá pessoal, meu nome é Fábio Bergamini, sou professor de música há mais de 20 anos e nesse vídeo vou compartilhar um pouco com vocês do meu currículo, do meu planejamento, das atividades e de tudo que a gente faz em sala de aula. Eu tenho como princípio levar um pouco da diversidade musical para as crianças, né? Eu dou aula desde o infantil até o Fundamental 2, claro que cada ano tem as suas especificidades, né? Mas no geral a gente leva esses diversos gêneros musicais, tanto do Brasil quanto do mundo, para as crianças expandirem seu repertório, sua visão de mundo. Então, a partir da diversidade musical, a música pode trazer uma série de benefícios, né, cognitivos, né? O cérebro todo é ativado quando a gente trabalha com música, né? Tem a área da linguagem, a área motora, a área afetiva, né, das emoções, as memórias, a parte analítica aqui do córtex pré-frontal, né, desenvolve esse raciocínio, essa parte matemática da música. E com isso a gente pode fazer essas inter-relações, né, transdisciplinares, trabalhando com a história, né, de onde vem essa música, de quando ela é, esse recorte geográfico também, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de uma bossa nova, por exemplo, a gente está falando, né, do Rio de Janeiro, está falando, né, dos anos 60. Então a gente consegue fazer essas inter-relações entre as diversas disciplinas, né? Principalmente no fundamental, a gente consegue um ensino transdisciplinar mais integrado, mais significativo. Então a música pode trazer inúmeros benefícios, né? E benefícios sociais também, quando a gente troca, quando a gente canta junto, quando a gente toca junto. Então são inúmeros benefícios que tornam as nossas aulas mais leves, mais divertidas, mais interessantes, mais significativas. Então a proposta aqui é eu compartilhar um pouquinho com vocês desse trabalho que eu venho fazendo. Então eu vou dividir aqui a nossa aula em 5 eixos principais que eu costumo trazer aqui em cada aula ou em cada projeto que eu faço com as crianças. A primeira coisa que a gente faz é desenvolver a escuta, a percepção, a apreciação musical. A gente chama de escuta ativa, que é diferente de escutar música como entretenimento ou como música de fundo. É simplesmente ouvir prestando atenção, né, interagindo com a música. Então, a escuta ativa começa com a percepção dos sons que nos cercam, né? Então, aqui na escola, por exemplo, uma primeira atividade que eu gosto de fazer é andar pela escola escutando os sons que tem no parque, os sons que tem na rua, os sons que tem na floresta, né? E a gente ir despertando essa escuta dos sons que nos cercam, né? Tem até 2 livros muito interessantes que eu gostaria de indicar do Murray Schafer, que é O Ouvido Pensante e A Afinação do Mundo, que ele pensa o mundo a partir do ouvido, né? Dessa escuta dos sons que nos cercam. Um outro passo é trazer esses sons para nós, né? Os sons do corpo, os sons da nossa voz e como que a gente se expressa através desses sons. Um outro primeiro passo muito importante é trazer esse universo afetivo dos nossos alunos para a sala de aula. Uma atividade muito bacana que eu sempre faço é desenhar a música. Então, anota aí. Desenhando a música. Você vai escolher 3 músicas bem diferentes, né? Por exemplo, uma música clássica, um chorinho e um rock. E você vai fazer com que os alunos fechem os olhos, escute aquelas músicas e depois desenhe o que ela imaginou. Com cada música despertando, né, essas memórias, esses sentimentos, esses pensamentos. Isso é um excelente jeito de trazer esse universo afetivo do aluno e conhecê-los cada vez melhor. Então, um primeiro conteúdo musical que a gente introduz nessa parte são as propriedades do som, que é como que o som pode ser. Então, são 4 propriedades, que é altura, que se o som é grave ou agudo, né? Intensidade, se o som é forte ou fraco. A duração, se o som é longo ou curto. E o timbre, né? O timbre é a identidade de cada som.
Então a gente reconhece, por exemplo, um caminhão passando na rua pelo timbre, né? O formato da onda que chega no nosso cérebro e a gente decodifica aquele som a partir de nossas memórias. Então um caminhão tem um timbre, né? É bem específico e ele tem um som grave ou agudo? Grave. Longo ou curto? Longo. Forte ou fraco? Forte. Né? E a gente reconhece que é o caminhão pelo timbre. E aí, por exemplo, um passarinho, né? Tem agudo, curto, fraco, né? Depende do passarinho. E a gente pode reconhecer até qual é a espécie de passarinho pelo timbre de cada um. Então é um primeiro conteúdo que não é para ensinar para as crianças, mas é para você ir se apropriando, né, dessa linguagem musical e levando isso para os seus alunos. Então, a partir desse primeiro passo do desenvolvimento da escuta, né, de trazer esse universo afetivo, dessa percepção do mundo que nos cerca, da percepção do próprio corpo, a gente começa então a expressão musical. O primeiro instrumento que a gente trabalha é o nosso próprio corpo, né? O som da nossa própria voz e o corpo como instrumento mesmo. Então, tem uma série de canções, né? Jogos de mãos, brincadeiras de roda, a percussão corporal e o canto, principalmente. E, claro, as danças, né? Expressar a música através do corpo é um dos melhores jeitos, né, de interagir e de adquirir essa linguagem musical. Então, proponho para vocês, primeiro, cantar, né, inúmeras canções, não só do Brasil, como ao redor do mundo, canções em outras línguas, canções africanas, indianas, né, da América Latina, que as crianças também vão desenvolvendo outras linguagens, né, aprendendo a respeitar, aprendendo a conhecer o que é diferente, né, outras formas de se expressar. E trazer para o corpo, né? A música, o Dalcroze, que foi um grande educador, ele percebeu que o ensino tradicional de música trazia uma série de problemas, né? Por exemplo, ele aprendia a ler partitura, mas se você tirasse a partitura da frente, a música desaparecia. Então, o Dalcroze, em 1903, já trouxe esse ensino musical de dentro para fora, né? Que é, primeira coisa, sentir o pulso, né? Andar no tempo da música. Segunda coisa, batucar no corpo, né? Sentir aqui, criar ritmos, cantar tocando ritmos, né? Ó, vou passar aqui 2 ritmos para vocês fazerem. Primeiro, um sambinha no corpo. Então você vai fazer estalo, estalo, peito, peito, estalo. Muito bom. O segundo é um rock, que é tum-ti-tá, tum-ti-tá. A gente vai fazer peito, estalo, palma, estalo, peito, estalo. Tum-ti-tá, tum-ti-tá. O seu corpo vira uma bateria, né? E muitas outras brincadeiras, né? Por exemplo, o iapo, né? Da palavra cantada, ou o chocolate que a gente faz, como aquele soco-soco, bate-bate, né, que a Xuxa fazia, mas a gente fala com a palavra chocolate. Então fica assim, ó, choco-choco, lá, choco-choco, te, chocolá, chocote, chocolate. Essa brincadeira é muito legal, né? Daí você pode, por exemplo, tirar o lá e falar choco-choco. Choco, choco, te, choco, 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 te. Depois pode tirar o te, tirar o choco, fazer com 3 alturas diferentes. Choco, chocolala, choco, choco, te, chocolate, choco, te, chocolate. 3 alturas diferentes. Pode fazer nos instrumentos, né? Depois vou mostrar aqui para vocês um pouquinho. E outras brincadeiras de mão, essas brincadeiras, né, que a gente faz na infância são muito importantes, né, adquirir essa linguagem rítmica,
essa expressão corporal, lateralidade, toda essa parte psicomotora, né, que o ritmo trabalha. Uma outra atividade é a dança, né? Você pode fazer coreografias e pode trazer a dança das diversas culturas, danças circulares e também a livre expressão, né? A mesma atividade que a gente fez desenhando 3 músicas diferentes, você pode fazer dançando 3 músicas bem diferentes, com diferentes repertórios de movimentos, né? Dançar uma música bem calma, depois dançar um rock, né? Um baião, um forró, um maracatu. Então a ideia é a gente buscar essas estratégias também para levar a diversidade musical para as nossas crianças. Muito bem, então após trabalharmos a percepção e a escuta, trabalharmos a música no corpo através do canto, dos movimentos, da percussão corporal, vamos então para o nosso terceiro tópico, que é a prática musical, a prática com instrumentos. O que é isso? Não é formar músicos, né? Mas sim a criança brincar de tocar. Então a gente começa com a exploração dos diversos materiais, né? Essa mesma atividade que eu sugeri de andar pela escola escutando os sons, a gente pode também fazer essa mesma atividade explorando os diferentes timbres feito pelos diferentes materiais. Então, olha isso aqui, é o som do plástico. Aí você bate, olha aqui a diferença da madeira para o cimento, qual que vibra mais, né? Porque todo som é uma vibração. Então, os instrumentos musicais, eles produzem vibrações, cada um tem o seu jeito de produzir essa vibração. Nessa parte a gente pode entrar com esse conteúdo das famílias dos instrumentos, né? De cordas, sopro e percussão. E tem os eletrônicos também, né? Mas interessante fazer também essa parte de criar instrumentos utilizando diferentes materiais. Então a gente pensar, montar uma bateria, um kit de bateria com latas, com pedaços de madeira, de plástico, e ver a diferença de timbres, né? Tum, tá, psh, tum, tch, tá, tch. E fica muito legal de brincar com isso, né? E construir instrumentos de cordas, de sopro, né? Com canudos. Tem muita coisa na internet de construção de instrumentos. É uma das atividades mais legais, assim, que até fiz aqui uma competição, assim, entre aspas, né? De instrumentos malucos envolvendo os pais. Então foi muito legal esse nosso concurso, né? Que eles trouxeram cada instrumento, que eu fiquei muito impressionado, né? A criatividade, a imaginação deles, pensando nisso, né? Como que você produz uma vibração, tanto assoprando, quanto batendo e vibrando uma corda. A partir disso, a gente pode também fazer brincadeiras de pegar músicas do cancioneiro brasileiro, por exemplo, samba lelê, né? A gente pode criar formas diferentes de tocar essa música. Então, sei lá, o primeiro toca a primeira frase. Doente. O segundo. Samba dele precisava. Aí todo mundo junto. E aí você acaba criando arranjos, né, por pura brincadeira. Mas o mais importante é você sentar em roda, né, com as crianças e cantar e tocar e brincar com isso, né, e se apropriar mesmo da música dessa forma lúdica, leve e divertida, e não um ensino formal de música que às vezes afasta a criança, mais afasta a criança da música do que aproxima, né. Claro que se você quiser ser um instrumentista, né, não sou contra aprender a ler, aprender, né, a teoria musical. Mas nesse caso, no contexto escolar, eu acho que essa parte de brincar de música é muito mais importante do que formar músicos, né? Então essa exploração dos diferentes materiais é muito divertida, né? Então, por exemplo, você pega essa música que eu falei aqui do chocolate, chocolá, choco. Você pode passar para os instrumentos, né? Aqui, por exemplo, se você pegar aqui um agogô, né, e um outro tambor, você pode fazer
choco, chocolá, lá, choco, chocote, te, chocolá, chocote, chocolate. Já é um desafio, né? O iapo, por exemplo, né? Iapo, ia, ia, o. Iapo, ia, ia, Iapo, ia, ia, iapo, e tuki, tuki, iapo, e tuki, tuki, as crianças adoram esse tipo de desafio de tocar e tocar alguns ritmos, né? Por exemplo, esse tum, ti, ta, ti, tum, ti, ta, ti. Descobrir onde que é o tum, onde é o ti, onde é o tá. Com essas 3 sílabas você faz diversos ritmos, né? Tum, ti, ta, tum, tum, né? Ou tum, ti, ta, ti, tum, tum, ta, ti, tum. Ou tum, ti, ta, tum, ti, tum, ta, ti, tum, ti, ta, tum, ti, tum, ta. Ou um hip hop. Tum, tum, ta, ti, tum, ti, tum, ti, ta, ti, tum, ti, ta, ti, tum, ti, ta, 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 tum. Essa parte do beatbox também, que é muito legal de fazer com eles. Então, o nosso terceiro tópico é isso, essa prática musical, brincando de tocar, brincando com os instrumentos, né? Explorando os diversos sons, os diversos materiais e se apropriando, assim, da linguagem musical a partir da brincadeira. Então vamos agora para o nosso quarto tópico, que é a criação musical. Essa parte de se apropriar da linguagem a partir da criatividade é o jeito mais interessante e divertido que a gente pode fazer com as crianças, né? Então, inventar letras diferentes, compor músicas, né? A gente às vezes fica travado, mas as crianças são livres, né? Elas deixam a imaginação fluir. É muito bonito de ver como que a criança consegue compor livremente. E também com os mais velhos, né? Por exemplo, eu faço um projeto de jingles, de criar um produto e criar a música para esse produto, né? Criar uma propaganda para isso, né? Entra um pouco nessa parte do marketing. Paródias, né? Tem gente que gosta de fazer paródias. Com o 5º ano eu fiz agora um projeto de hip hop, que eles tiveram que criar letras, né, falando quais são os problemas do Brasil, né, foi junto com a professora de História. Então foi muito bacana também a gente fazer esse beatbox com letras de hip hop. E é isso, né, improvisar, compor, cantar de vários jeitos, né, inventar jeitos diferentes de tocar, criar arranjos, toda essa parte de deixar a imaginação fluir, que às vezes a gente abre pouco espaço para isso, mas que é uma das coisas mais importantes na aquisição da linguagem musical. Então, fechando o nosso ciclo aqui dos nossos 5 tópicos, a escuta, a música no corpo, a prática com instrumentos, a criação, o 5º elemento que a gente traz aqui nesse vídeo é a cultura musical, o saber musical. Então, como eu disse no começo, o mais importante aqui é trabalhar com a diversidade de gêneros, de estilos, de artistas. Um recurso muito legal nessa parte é a contação de histórias. Contar histórias sobre a vida de um artista, né? Falar da vida do Tom Jobim, ou do Beethoven, ou dos Beatles, né? Como que foi a história da banda. As crianças adoram essa parte de conhecer essas múltiplas visões de mundo e formas de expressão que existem. Então a gente trabalha desde o começo da história da música brasileira, né? Pode fazer um projeto sobre um compositor, a Chiquinha Gonzaga, ou a Adoniran Barbosa, ou Dorival Caymmi, e até chegar nos dias de hoje, né? Que tipo de música que você ouve. Um projeto muito legal também que eu faço com o 6º ano é fazer essa parte de contar a história de trás para frente, né? Então toda a música que existe hoje, ela vem de algum lugar, né? Então, por exemplo, você pega o próprio funk, né? O funk tem esses ritmos usados aqui no Brasil que vem da cultura africana, né? Do maculelê, né? Do Congo de Ouro. É muito interessante ver como que essa mistura se dá aqui no Brasil.
Mas o funk originalmente, por exemplo, é dos Estados Unidos, né? Eu mostro para eles aí o James Brown cantando I Feel Good. E o que significava isso tudo, né? Então dá para fazer isso com todas as músicas, né? Se você pega o sertanejo de hoje, né? Se você vai voltando na história, você tem as duplas sertanejas, você tem as músicas tradicionais e chega na viola caipira, né, do interior do Brasil, que vem de Portugal. Então, se você for voltando, você chega lá em Portugal, na origem das violas, né? E o samba, né, que é essa coisa tão rica que tem no Brasil. E quando você viaja, aqui conhecendo mais a nossa cultura, você fica doido, porque não acaba nunca, né? Eu tenho um projeto com o terceiro ano que chama Mapa Musical do Brasil, que a gente vai viajando pelo Brasil, conhecendo as várias músicas que tem em cada região. Projeto muito bonito também, né? Que a gente trabalha com danças, com instrumentos e com a cultura de forma geral, né? Com a vegetação, com a comida, com as roupas, com os sotaques do Brasil e com os instrumentos que tem em cada região. Então, o que é bonito nesse trabalho com a música é que ela propicia inúmeros caminhos, inúmeros conhecimentos e esse ensino integrado, né? Não é esse ensino fragmentado, né? Colocado em caixinhas que a gente tem normalmente, mas a gente consegue unir muitos pontos, né? A música pode permear, né? Costurar os vários saberes nesses projetos que a gente faz aqui. Então, o nosso quinto tópico é a aquisição da cultura musical, da diversidade musical do Brasil e do mundo, para expandir esse sentido de pertencimento, né? Porque às vezes a gente fica muito preso ao nosso gosto musical, à nossa identidade. Claro que isso é importante, mas nada melhor do que expandir, né, o nosso gosto musical, a nossa cultura, a nossa visão de mundo. Muito bem, pessoal. Então, espero que tenham gostado aqui dos nossos 5 tópicos, né, que a gente pode colocar em prática. Não precisa ser músico para fazer isso, mas a gente pode levar esse universo musical, né, dessa forma transdisciplinar e multicultural. E eu gostaria só para finalizar falar um pouquinho dos projetos musicais, né, interdisciplinares. Então, para cada ano aqui eu costumo fazer esses temas, né? Eu tenho no infantil, por exemplo, esse projeto com os sons, né, estudar o som como vibração, como que ele chega nos nossos ouvidos, o som grave, o som agudo, né, essas características do som. Eu faço cartazes, né, de sons graves e agudos, sons longos, sons curtos. A gente faz vários jogos de adivinhar os instrumentos, né, fazer par de instrumento, explorar, né, os diversos sons e materiais. Tem muitos jogos também. Então, eu trabalho mais ou menos 3 meses com cada tema. E aí tem diversos projetos. Por exemplo, com o terceiro ano eu estou fazendo agora uma linha do tempo da história da música, desde o Homem das Cavernas até chegar na música de hoje em dia, né? Na Ivete Sangalo, na música eletrônica, na música pop. Foi muito legal fazer esse projeto, a gente pesquisou também na internet e foi ouvindo e tocando. Vários alunos ficaram interessados em qual foi o primeiro instrumento musical que existiu. E eles trouxeram fotos, né, de uma flauta de ossos, um xilofone de pedras, né, um litofone. Foi muito interessante essa pesquisa. E a gente foi construindo, ouvindo, tocando, cantando a história da música aqui, universal. Foi muito bacana esse projeto. E tem outros, como eu disse, né, aquele mapa musical do Brasil, tem projetos específicos de compositores, tem um projeto de a história do rock, esse outro projeto de hip hop e também músicas de protesto. A gente estuda, né, quando o professor de sala está estudando os governos, as formas, né, de democracia, de ditadura, a gente também trabalha aqui os festivais que tivemos no Brasil, os festivais de MPB, o Woodstock também. A gente estuda a música mundial
em relação à história do homem, né? Porque a música sempre é um reflexo da sociedade em determinado tempo e determinado espaço. Então é muito interessante a gente ver a música não só como uma linguagem específica, mas sim como esse universo que pode nos trazer tantos saberes, tantos caminhos, né, e tantos benefícios que esse caminho musical pode trazer. Então, muito obrigado, espero que tenham gostado e qualquer coisa eu estou por aqui. Pode me contactar, meu Instagram, Fábio Bergamini Music, e a gente mantém contato. Obrigado.